Dimar Oliveira, comentarista lá do pessoal do Tempo, deu uma declaração fortíssima sobre como a diretoria do Cruzeiro, agora no caso SAF, vê o Cruzeiro antigo. Mas pelo que ela falou, é como se o Cruzeiro tivesse começado do zero. Não tem menor identificação com o passado, muito menos, pelo menos na minha opinião, né, com a sua torcida. Chega na toca, não tem representação nenhuma de momentos históricos do Cruzeiro, as páginas heróicas e imortais do Cruzeiro, não tem nada. Agora eu fico perguntando para vocês, como os jogadores atuais vão conhecer, vão se inspirar na história gigante do Cruzeiro. Vamos conferir o relato forte da Dimar Oliveira, sem antes vocês deixarem aqui embaixo nos comentários a sua opinião, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal e confere aí. Eu fui para eles iam apresentar a Toca da Raposa para alguns jornalistas e eu fui para lá. E aí eu entrei aqui na rádio, eu fiquei assim perplexa, porque eu tinha feito a reforma lá na Toca e tal, eles mostraram tudo e me chamou muita atenção, exatamente por conhecer a história do Cruzeiro, por ter sido assessora de imprensa do Cruzeiro durante 5 anos. Eu entrei na Toca e eles mostrando lá tudo, eu não vi uma referência ao passado do Cruzeiro. E eu virei exatamente para o Pedro Martins e falei para ele aqui, deixa eu te falar, onde é que estão as taças que o Cruzeiro ganhou? Não estão aqui não. Eu falei, sei. Foto, assim, né, Seu Lopes, Tostão, né, o time de 2003, o time bicampeão brasileiro, assim, ninguém mais recente, nada. Não. Nós optamos por uma decoração clean. Eu falei, oi? Uma decoração clean. Eu fiquei pensando assim, cadê a história, né? Porque... Ficou claro que eles querem começar meio que do zero, né? A mim foi essa a visão que eu tive. E assim, até nesse questionamento que a gente fez lá, né? Depois eles me ligaram e falaram assim, Dimar, o Pedro falou que não falou isso. Eu falei, não falou o quê? Ele falou que não tinha. Eu falei, tem alguma foto aí? Tem taça? Não tem. Então, a impressão que dá é que é deles para frente, né? Só que isso é um erro muito grande, porque os jogadores que estão aí, os atuais, eles vão saber a história do Cruzeiro como? Eles vão ter noção, né, da grandiosidade do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito maior que eles, muito maior do que tudo, né? Historicamente, o Cruzeiro é muito maior. O momento financeiro, o momento da instituição é ruim, mas a história do Cruzeiro ela é enorme. Sim. Né? E se você não tem essa noção, como é que você vai saber onde é que você está jogando, quem que é, como é, onde não é, sabe? Não tem uma referência. Sabe? Essa ausência de referência também, eu acho muito prejudicial em termos de SAF. Aparentemente, depois dessa cutucada aí da Dimar Oliveira aí pro Pedro Martins, a rapaziada da diretoria do Cruzeiro, né? Eles acordaram para a vida, né? Colocaram, né, algumas lembranças do Cruzeiro antigo, Cruzeiro gigante, Cruzeiro de inúmeras páginas heróicas imortais, aí na Toca da Raposa, para os jogadores terem uma noção quão grande é o Cruzeiro, né, turma? Isso aí tem que saber, cada jogador que chegar aqui na Toca da Raposa tem que saber respeitar e fazer o máximo para honrar essas 5 estrelas aqui do Cruzeiro. Quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o seu feedback. Curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Mas que um fato é, a diretoria da SAF é bem mais fria, né? Ignora algumas opiniões da torcida e quando vai ver, para tomar decisão, já é tarde demais, né, turma? Torcemos que as coisas deem certo, né? Afinal, eles estão fazendo o máximo para recuperar o Cruzeiro financeiramente. Anos que a gente vai se decepcionar muito com o Cruzeiro. Esperamos que esses anos aí sirvam de exemplo aí, sirvam de melhora para o Cruzeiro daqui a alguns 5, 10 anos aí. O Cruzeiro sempre estará disputando no topo dos campeonatos. Esperamos nós, né? Se não, vende para alguém, né? Vende para alguém que de fato vai trazer o Cruzeiro de volta às glórias. Ao menos quando tinha associação, mesmo a associação gastando mais do que deve, tinha essa aproximação com a torcida. Hoje, quase não existe, né? Para falar que não tem, né? Complicado, né, turma? Complicado, as decisões com a torcida são supérfluas, né?
ouve a torcida quase nunca. Vamos continuar aí com o Admar e o pessoal falando sobre esse assunto. E sem antes um recadinho aí da Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD. Vamos lá? Aposta grátis na Champions e odd 4 pro Real marcar apenas um gol você vê só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD. Clique agora no link do comentário fixado e escolha sua oferta preferida. Quando a gente buscava confirmar, né, era a saída dele, ficou bem claro para a gente também, de outras pessoas ligadas, né, à SAF ou ligadas a pessoas que fazem parte da SAF, que essas decisões sempre são tomadas por tipo um conselho, né? Nunca é uma decisão individual, tipo você questionou aí, mas quem é que decide, né? Uhum. Então, a informação é que não é um que decide, se é algum conselho. Aí eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava fazendo a apuração, falei, beleza, se, né, deixou meio, porque o Lacamon deixou meio, entre aspas, né, Dani, que o pessoal de uma possível interferência até nas escalações dele, né? Coisa que o Júlio Batista já tinha deixado. Em relação ao time do Ronaldo na Espanha, o Júlio Batista também já tinha deixado essa. Eu fiquei pensando assim, mas como é que escala, gente? Aí você fala assim, eu quero escolher. Não, esse não. Vamos O próprio Pedro Martins, nessa entrevista desastrosa aí da apresentação do Fernando Seabra, ele disse isso. Ele falou, o Fernando Seabra não vai escalar a concepção dele, não, o que ele entende de futebol, isso não. Isso é um absurdo. Pois ele vai escalar o que o Cruzeiro entende de futebol. O Cruzeiro é quem? O Cruzeiro é o quê nesse momento? O que ele está chamando de o Cruzeiro nesse momento? É a diretoria, é a SAF, é o Pedro Martins, é o Paulo André, é o Ronaldo, é o Elias, é o Fernando Seabra, é todo mundo? Então nós vamos sentar aqui e vamos escalar o time do Cruzeiro? Olha, sinceramente... E pessoas que nem sabem o que é o Cruzeiro de verdade, né? Um cara que fica na Espanha, depois vem pra cá, não entende direito o que está acontecendo. E essa questão histórica, na temporada passada, o Daniel vai lembrar bem, eu fui para uma... eles iam apresentar a Toca da Raposa para alguns jornalistas e eu fui para lá. E aí eu entrei aqui na rádio, eu fiquei assim perplexa, porque eu tinha feito a reforma lá na Toca e tal, eles mostraram tudo e me chamou muita atenção, exatamente por conhecer a história do Cruzeiro, por ter sido assessora de imprensa do Cruzeiro durante 5 anos, eu entrei na Toca e eles mostrando lá tudo, eu não vi uma referência ao passado do Cruzeiro. E eu virei exatamente para o Pedro Martins e falei para ele aqui, deixa eu te falar, onde é que estão as taças que o Cruzeiro ganhou? Não estão aqui não, eu falei, sei. Foto, assim, né, Seu Lopes, Tostão, né, o time de 2003, o time bicampeão brasileiro, assim, ninguém mais recente, nada, não. Nós optamos por uma decoração clean. Eu falei, oi? Uma decoração clean. Eu fiquei pensando assim, cadê a história, né? Porque... Ficou claro que eles querem começar meio que do zero, né? A mim foi essa a visão que eu tive. E assim, até nesse questionamento que a gente fez lá, né? Depois eles me ligaram e falaram assim, Mara, o Pedro falou que não falou isso. Eu falei, não falou o quê? Ele falou que não tinha. Eu falei, tem alguma foto aí? Tem taça? Não tem. Então, assim, a impressão que dá é que é deles para frente, né? Só que isso é um erro muito grande, porque os jogadores que estão aí, os atuais, eles vão saber a história do Cruzeiro como? Eles vão ter noção, né, da grandiosidade do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito maior que eles, muito maior do que tudo, né? Historicamente, o Cruzeiro é muito maior. O momento financeiro, o momento da instituição é ruim, mas a história do Cruzeiro ela é enorme. Sim. Né? E se você não tem essa noção, como é que você vai saber onde é que você está jogando, quem que é, como é, onde não é, sabe? Não tem uma referência. Sabe? Essa ausência de referência também, eu acho muito prejudicial em termos de SAF. Né? E quando eu falo que dá satisfação à imprensa, é porque como é que o torcedor vai saber o que está acontecendo lá? Se a gente não consegue, né, que teria ali alguma pergunta para fazer, alguma coisa, a gente não consegue saber, para poder passar para o torcedor, nós todos, né, veículos de comunicação todos, para passar para o nosso público, né, para quem nos acompanha, como é que eles vão saber o que está acontecendo lá? Então, essa ausência de informação também faz com que as críticas sejam maiores. Sim. Essa semana mesmo ele foi queimado tipo um Judas, né? Ali no entorno do Mineirão, né? Nas grades, colocaram um monte de faixas. Né? E ele fizeram um Judas, né? Que tinha a carinha dele.
e foi queimada. A bandeira do Ronaldo foi queimada. Quer dizer, é uma série de situações que estão fazendo com que o momento do Cruzeiro seja muito ruim em todos os sentidos, né? Gente, e aí vocês falaram muito sobre, né, o recomeço do Cruzeiro, sobre a equipe nova no Cruzeiro, muitos que, inclusive, não estavam muito tempo no futebol, outros que nem têm experiência com gestão no futebol. Tá na hora de mudar isso? Tá na hora de chamar alguém que esteve no Cruzeiro no passado? Será que a SAF vai ter esse pensamento de falar, não, vamos colocar alguém aqui que talvez entenda mais que a gente o que é o Cruzeiro? Mas tem lá, né? Tem o Paulo Tuori, né? A impressão que passa é que a SAF, esse nome, né? A SAF está querendo tratar a coisa como se fosse gerencial. Então, gerencial de empresa, de banco, CEO, essas coisas, né? Muito fora do mundo do futebol. A gente que está no futebol há muito tempo, a gente não está muito acostumado com isso. Tudo bem que o mundo muda, as coisas mudam, e a SAF vem para ficar, não tem a menor dúvida, todos os clubes acham que é um caminho sem volta. Mas a SAF precisa entender, as SAFs, as diretorias das SAFs, precisam entender que o final delas, o principal delas, é o clube de futebol. É o futebol, é a torcida, é bola rolando, é dentro de campo. Então não adianta você contratar um cara que tem um discurso lindo, maravilhoso, CEO, cheio de aspas e tal, que não entende futebol, que não sabe o mundo do futebol, que não sabe o linguajar do boleiro, o linguajar do torcedor. Então não adianta, por exemplo, um Pedro Martins, que trabalha no futebol há muito tempo, estou aqui para dizer que o cara não sabe nada de futebol, não, pelo contrário. Tanto que o Vasco contratou porque, né, alguma qualidade ele mostrou aí para o Vasco. Mas o discurso dele não é um discurso da bola, não é um discurso de futebol. E não sei também se a parte prática é também. Porque a gente vê que na prática as coisas não estão funcionando como elas são ditas. Né? É falado da SAF como se fosse uma coisa muito profissional. Olha, gestão profissional. E começou muito bem com o Pesolano porque a coisa estava bem dentro de campo. E o Cruzeiro em 2022 foi muito bem dentro de campo. E aí o lado profissional pesou por quê? Porque dentro de campo estava bem. Agora, se a coisa começa a desandar dentro de campo, o fora de campo tem que segurar a onda, tem que puxar a rédea, falar, peraí, nós aqui somos profissionais, não tá legal dentro de campo, mas nós vamos resolver de outra forma. Não, o Cruzeiro tem demonstrado que a SAF nada mais é do que o que sempre foi um clube de futebol, a mentalidade. Começou a dar problema? 4 meses, tira o treinador, vamos trocar, põe outro, depois 4 meses, tira o treinador, põe outro, vamos trocar. Ou seja, a mentalidade de sempre que a gente vê no futebol. Eu acho que tem que pegar pelo menos pessoas que entendem do futebol, que são do meio, que sabem falar a linguagem do torcedor, para falar diretamente pro torcedor. Não é nem pra gente, não. Fala pra gente, a gente leva pro torcedor. Mas os caras têm que saber falar a linguagem do boleiro, né? O negócio de futebol é muito específico, né? Ele é completamente diferente. Aliás, todo negócio é específico. Sim. Né? E normalmente o CEO ou o diretor, né? Porque o diretor de futebol nada mais é dentro da SAF do que o diretor da empresa. Né? Normalmente eles são preparados para aquele tipo de negócio, seja ele qual for, se for indústria alimentícia, se for agência de viagem, qualquer coisa, eles são preparados especificamente para o setor. Então, mesmo que eles tratem como empresa, eles têm que trazer gente preparada especificamente para o setor futebol, ponto. Entende muito da área. Não é que a gente está dizendo que SAF não vai dar certo e esse tipo de coisa, não é isso. A gente está dizendo que as pessoas têm que ser contratadas e colocadas nos lugares certos. Então, quem entende do negócio de futebol é fulano? Não é ele. Quem é o melhor cara que entende hoje isso? É ele, sabe? E essa história de interferência paralela, né? Porque isso a gente chama empresa de interferência paralela, né? Você tem um organograma, mas você tem interferência de vários setores num setor. Vamos lá. Tipo assim, o esporte, né? Se a gente está numa empresa de comunicação, você tem interferência de outros setores, especificamente na diretoria de esporte. No futebol, isso é muito específico. Você não pode interferir no trabalho do treinador em campo. Você tem que cobrar dele. Você colocou um funcionário lá, você tem confiança nele? Ele vai fazer o trabalho dele. Se não der certo, troca. Né? Então, só que a gente não vê esse tipo de mentalidade, pelo menos aparentemente, na SAF do Cruzeiro. E é tudo muito nebuloso dentro da SAF do Cruzeiro, né? E um último ponto que eu queria tocar, até mesmo para a galera do Vasco, que fala quem é Pedro Martins, é até difícil a gente avaliar o Pedro Martins, vocês já falaram aqui, né? Porque é tanta gente que tá lá no Cruzeiro e que toma decisões que é difícil você avaliar um só e colocar só a culpa da pressão do Cruzeiro, do momento do Cruzeiro hoje no Pedro Martins. Claro que ele também faz parte disso, porque era o diretor de futebol. Mas para explicar quem é Pedro Martins, acho que a gente pode muito explicar também o perfil de contratações que o Cruzeiro teve
dentro daquilo que a SAF passou pro Pedro contratar, né? Que são, eu chamo de os renegados do futebol, né? Aqueles jogadores que têm um certo nome, estão mal no time, você vem aqui, contrata e tenta levantar o cara aqui. Pro torcedor do Vasco entender, as contratações que o Pedro Martins esteve à frente aí dentro do Cruzeiro, a maioria não deu certo, né? Eu acho que é muito difícil da gente fazer essa comparação da SAF do Cruzeiro com a SAF do Vasco, por circunstâncias óbvias, que é a questão de que o Ronaldo chega com a SAF no momento em que o Cruzeiro estava destruído, na falência completa, que não é especificamente o caso do Vasco, né? Então também as contratações... E que injeta muito dinheiro o Vasco também. Exatamente. As contratações, elas passaram também por uma questão financeira, né, de onde elas vieram e tal. Por exemplo, vamos mais recente. As contratações deste ano, elas foram feitas todas em cima de indicações do Lacamon. É jogador que jogou com ele, é jogador que estava perto, jogador que ele gostava, jogador que não sei o quê. Portanto, tudo foi feito em torno daquilo que ele deveria, o que ele pensa do futebol, ou pensava do futebol do Cruzeiro, ok? E aí você mandou embora um treinador e agora você tem um outro treinador, e aí o questionamento começou em cima dele, porque nenhum dos jogadores que foram contratados ele estava usando, acabou usando no último jogo, o Seabra, mas, então tem essa diferença. Eu até conversando com o pessoal do Vasco hoje, e aí é legal a gente dizer o seguinte, a SAF Vasco, ela também tem essa linha de conduta do tudo muito fechado. Inclusive, quando eu fui falar, nem o Pedrinho estava sabendo que o Pedro estava indo para lá. Por quê? É SAF, né? Uhum. Eu ainda perguntei, mas a associação não tem uma participação? Porque a gente tem uma diferença aqui, né? A associação do Atlético, ou Atlético Clube e associação, ele tem uma participação grande na questão SAF. Né? Participação que eu digo é percentual mesmo, né? No que se transformou em empresa. Eu até perguntei, mas eles não têm uma participação e tal? Não, Dimara, não conseguiram me explicar. E o Pedrinho também nem sabia que o Pedro Martins estava indo. E aí eles me contaram mais, colegas do Rio de Janeiro, enfim, as pessoas que eu conversei, e que o Pedrinho até deu uma entrevista lá esses dias e ele falava assim, sobre tal coisa, ele falava assim, não, eu não posso falar sobre isso. E essa coisa, não é da minha alçada. O Pedrinho, vale lembrar, é o presidente do Vasco, a associação. Então, assim, não dá pra gente fazer esse paralelo, se vai dar certo ou não. Mas pelo menos, se é tudo fechado, essa parte para ele não vai ter dificuldade. E aí, isso, turma, eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam dos comentários da Dimara Oliveira e o pessoal lá do Tempo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveita essa oportunidade.